Boa noite, irmãos. Paz de Jesus seja aí com você, amém? Nosso terceiro encontro até o fim do ano, para a gente falar, meditar sobre o livro de Atos. Então você já pode abrir aí, por favor, sua Bíblia, no capítulo 3 de Atos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. As crianças já saíram? Não podem sair então as crianças até 10 anos. Enquanto elas saem, a gente vai abrindo aqui em Atos 3, versículos de 1 a 10. Então você lembra, na semana retrasada, a gente introduziu o livro de Atos, conversou sobre o capítulo 1. Meu pai, obrigado, Leozinho. Meu pai, na semana passada, deu continuidade no capítulo 2, trouxe uma exposição. E agora a gente vai para o capítulo 3. Vamos orar antes da leitura? Pode me acompanhar? Santo Espírito, Deus Consolador, Senhor Jesus, Deus conosco e nosso Pai. Como é bom saber que a Tua presença não é uma fantasia da nossa tradição religiosa. A Tua presença é uma realidade disponível para qualquer pessoa aqui experimentar. Nós cremos nisso e agora reverentes e com o coração contrito e rendido diante do Senhor, fala conosco, Pai, que não haja nenhuma barreira, nenhuma fortaleza no nosso entendimento, que nos separe a mente da Tua voz que pode ecoar em nós, nessa hora, nessa noite, nesse culto. Te bendizemos, Senhor, e te damos graças, porque nós temos essa certeza de que o Senhor tem falado nesse lugar, nessa casa, e hoje, mais uma vez, o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus que nós temos essa certeza e oramos agradecidos. Amém. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, que era colocado diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola a todos que entravam. Vendo ele, Pedro e João entrando no templo, implorava que eles lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos no coxo, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo, o coxo, a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro pelo que acabara de acontecer. Esse é um milagre até conhecido aí quando a gente lê o livro de Atos. E tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção desde agora para a gente refletir junto daqui até o final.
A Bíblia é um livro de biografia. Quer dizer que quando você abre esse livro aí na sua mão, você não está abrindo uma cartilha de doutrina, você não está abrindo uma imposição de regras religiosas, você não está abrindo uma exigência divina para não ter que fulminar eu e você, pecadores, sujos, iníquos. Não. Quando você abre a sua Bíblia, você está abrindo um livro com histórias. Mas não são histórias quaisquer. Você está abrindo um livro que tem histórias de homens e mulheres visitados por Deus. Homens e mulheres nas suas crises, nas suas deficiências, nas suas dúvidas, nas suas raivas, assim como, igualzinho, você e eu. Gente limitada, gente pequena, gente doente, gente sem esperança. É um livro que fala de gente. E porque fala de gente, esse livro fala de você. E fala de mim. Isso quer dizer que aí a gente lê esse texto de Atos, e uma coisa tem que ser feita imediatamente. Eu e você precisamos nos reconhecer nas pessoas dessa história. E esse não é um exercício para hoje só. Não é um exercício para esse sermão. É uma ação que todo cristão devia ter, todo santo dia, diante da Bíblia. Abrir a Bíblia e fazer dela um espelho que escancara a nossa realidade. É uma experiência assim que às vezes pode dar trabalho, mas é transformadora, meu irmão e minha irmã. Quer ver como isso é transformador? A gente pode fazer isso agora. Nesse texto, a gente tem diferentes personagens numa mesma história, no mesmo lugar. O primeiro personagem quem é? Esse aleijado de nascença. E se você vai lá no capítulo 4, versículo 22 de Atos, Lucas vai dizer que esse aleijado, que essa história é cumprida, ela vai lá e dá um rolo, e os judeus começam a pegar no pé dos discípulos, isso aí a gente vai ver provavelmente na próxima semana. Mas lá no versículo 22 do capítulo 4, Lucas fala que esse aleijado tinha mais de 40 anos. Então, presta atenção. Um camarada com mais de 40 anos que nunca na vida deu 2 passos para frente, é um primeiro personagem que a gente encontra aqui. E aí o texto fala o quê? Lembra, no primeiro encontro sobre Atos, a gente conversou que Lucas, que foi quem escreveu Atos, ele é cheio de detalhe. Então quando a gente vai ler tudo que está escrito, não tem palavra à toa, não tem expressão jogada de qualquer jeito. Ele é cuidadoso para dar todos os detalhes, que conforme a gente vai cavando, meditando, pensando, isso transborda o nosso entendimento de tudo que a palavra pode revelar para nós. Isso significa o seguinte, que Lucas tem o cuidado de dizer para você e para mim, que esse aleijado era colocado na porta do templo ali, chamada Formosa, todos os dias. Não era de vez em quando, não era só aos sábados, era todo
dia. Todo dia aquele aleijado estava lá pedindo esmola. E para o judeu, dar esmola era um ato de muita honra. Dava muito mérito para um judeu dar esmola para alguém. Então esse aleijado, ele é bastante esperto. Porque ele sabe que tem um pessoal ali que tem o costume de dar esmola com muito gosto. Porque a religião deles diz que dar esmola é uma tarefa assim de muita honra. Então ele, muito esperto, faz o quê? Todo dia vai lá no lugar onde o pessoal dá esmola à torta e à direito e pede a esmola dele. Ele se aproveita do quê? Do costume dos judeus e do fluxo de pessoas que todos os dias também, conforme Atos diz, iam lá para o templo. Essa igreja aí embrionária que estava começando, todo dia ia para esse lugar. E todo dia o aleijado estava lá para se aproveitar do fluxo de pessoas e do costume que essas pessoas tinham de dar esmola e ficava esmolando. A igreja, presta atenção nisso, meu irmão. A igreja para esse aleijado não passava de uma mera oportunidade de mendigar. Igreja para ele era o lugar onde ele ia pegar os trocados dele, se aproveitando da boa fé das pessoas e da quantidade de pessoas que passavam ali. Então esse aleijado, esse personagem que a gente está vendo logo de cara, ele é um camarada acostumado e conformado com a sua situação, com o fato de que ele não anda. Conformado e acostumado, o que ele faz? O mesmo de sempre. Pede para alguém botar ele na porta formosa do templo e fica pedindo moeda para quem passa. Qual que é o compromisso que esse aleijado tem? O compromisso desse aleijado é com a carência dele só. Ele só tem compromisso com as suas necessidades. Para mim está bom assim. Eu tenho quem me leve e eu tenho quem dê. Me acostumei com essa desgraça que me limita. Mas tá bom, porque sempre tem um pessoal ali que vai me dar. Sempre tem alguém ali que vai saciar a minha carência. Esse aleijado, ele só existe, ele não vive. Esse aleijado não tem vida, não tem um propósito, não tem um projeto, não tem perspectiva, não tem um olhar apontando para o futuro. Ele simplesmente existe até quando der para existir. Conformado. Sabe o que isso diz para mim e para você, meu irmão? Que se a gente não tomar cuidado, esse primeiro personagem fala do nosso coração distorcido e ambicioso, que faz com que a gente até venha à igreja, assim como esse coxo, de uma certa maneira, estava na igreja. Só que o nosso coração distorcido, se a gente não prestar atenção, faz com que a gente venha para a igreja a partir da nossa expectativa de que Deus é obrigado a saciar todas as minhas carências. Aí, eu me acostumo. Eu me acostumo a ser menos do que eu posso ser.
Eu me acostumo a conviver com esses vícios que eu tenho. Eu fico conformado assim, porque afinal de contas eu sempre fui assim, e dá um trabalho ter que rever as coisas que eu faço, que eu penso. Deixa assim. Mas eu vou lá para a igreja. Eu sou crente. Mas eu não quero expandir os limites do pecado no meu caráter, não. Eu vou porque eu quero que Deus me ajude a dar as coisas que eu estou querendo e que eu não tenho o poder que Ele tem para fazer acontecer. Eu tenho a vontade, Ele é Deus, Ele tem o poder. Então, Deus, tá bom assim, estou conformado, tá tudo beleza, só continua saciando a minha carência e está tudo certo. Meu irmão, tem muita gente que vem à igreja com esse único propósito ambicioso de fazer Deus estralar o dedo, colocar Deus encostado na parede com um monte de louvor bonito, com oração poderosa, e obrigar Deus a saciar esses nossos desvios da vontade, do desejo. Muitas vezes a gente vem, frequenta, está no espaço onde a gente chama de igreja, como esse aleijado, conformado com as limitações, achando que a igreja não é um lugar onde eu posso me enfrentar e na ação poderosa e transformadora do Espírito Santo de Jesus de Nazaré, ser mais do que eu posso ser. E Jesus tem compromisso com o tipo de gente que eu e você somos, e não com o tipo de necessidade que a gente vem apresentar para Ele, no desespero. Aqui nesse texto existe algo muito maior do que as nossas fantasias, as nossas vaidades e as nossas carências. Olhando para esse aleijado, a primeira coisa que tem que estar impregnada no seu coração e no meu é: não se acostume em ser menos do que você pode ser. Porque em Cristo você pode ser mais do que você é agora. Não se acostume com seus vícios, não se acostume com as suas deformidades, não se acostume em fazer com que tudo conspire para a sua barriga ser saciada. Deixe isso entrar no seu coração em nome de Jesus nessa noite, meu irmão. Deus tem compromisso com o tipo de gente que você é e não com o tipo de necessidade que você tem. Não se conforme em ser menos do que você pode ser. Aí a gente tem mais dois personagens aqui nesse texto. São os dois apóstolos, João e Pedro, ou Pedro e João. Aí os dois passam pelo aleijado. E o que é que Pedro e João fazem é sensacional. A primeira coisa, olha só, meu irmão, um judeu que dá esmola, ele é visto pelos outros como um cara extraordinário. Provavelmente Pedro e João até teriam uma bolsinha com alguma moeda, com alguma coisa, mas eles passam pelo aleijado e eles abrem mão desse pretenso mérito de ser visto pelos outros como gente boa demais, gente que dá esmola, um status extraordinário, de santidade, de retidão. Os dois apóstolos abrem mão de ter que ser honrado pelos outros. Para começar a história para nós aqui. Abre mão.
eles abrem mão de atender à carência daquele aleijado conformado em ser menos do que ele em Jesus podia ser. Esse homem aleijado tem a sua visão limitada pela sua deficiência na perna. E quando Pedro e João passam, carregados do poder do Evangelho de Jesus. E quando eles encontram um coxo, o aleijado, ao invés de saciar a carência do coxo com uma moeda, eles fazem com que a vida daquele aleijado seja marcada pelo poder do Evangelho. E o poder do Evangelho imediatamente faz pelo menos uma coisa comigo e com você: expande a nossa visão e faz com que a gente deixe de ver as limitações do pecado e passe a ver as possibilidades da graça de Deus. No momento em que Pedro e João estendem a mão para aquele aleijado, sem dar um centavo para eles, o que os dois apóstolos estão fazendo é anunciando no poder do Evangelho de Jesus Cristo que a vida daquele aleijado não era determinada pelo valor de uma esmola, mas ela era significada pela possibilidade da graça de Deus tornar aquilo que era limitação um milagre. A primeira coisa que o Evangelho faz comigo e com você é mudar a nossa forma de pensamento, para a gente parar de ver a vida a partir da nossa mesquinhez e enxergar tudo, todos os relacionamentos, todos os desafios, todas as tribulações e problemas, não mais a partir da limitação que a gente carrega, mas a partir da possibilidade que a graça de Deus impregna em nós de transformar o impossível numa realidade. Esse aleijado foi transformado, porque dois discípulos de Jesus passaram por ele. A igreja é o lugar onde os discípulos de Jesus se encontram. Em outras palavras, nessa noite você está aqui. E eu clamo pelo Espírito de Deus, para que nesse exato momento você não esteja aqui por estar, mas creia, esse lugar está cheio de irmãos e irmãs, discípulos de Jesus. Onde discípulos de Jesus se reúnem, o poder do Evangelho arrasa o lugar, derruba as muralhas, desfaz as fortalezas. Se você está aqui, meu irmão, esteja pelo menos preparado. Alguma coisa no seu coração precisa acontecer. Porque sabe o que transforma as pessoas quando os discípulos de Jesus estão reunidos? Por que esse aleijado aqui foi transformado pela presença de dois discípulos?
Olha que coisa interessante. Às vezes a gente quer que uma experiência milagrosa aconteça pelo volume do berro que a gente dá na hora de orar, pela quantidade de vezes que a gente vai dizer em nome de Jesus, acontece, desça o raio do Senhor, tá, e grita, esperneia. Um aleijado de 40 anos andou. E em nenhum lugar você leu aqui, nem eu, que Pedro e João precisaram fazer assim um círculo de oração, com 3 louvores tocando antes, pessoal tudo fervoroso, impondo as mãos, não precisou fazer nenhum congresso. Mas um milagre aconteceu aqui, sim ou não? O que aconteceu aqui, meu irmão? O que transforma a gente? O que faz desse lugar uma casa de milagre? O que destrói as nossas limitações? Sabe o que é? Uma disposição do coração. No versículo 3, o texto diz que Pedro fez o que com o aleijado? Antes de qualquer coisa, ele colocou os olhos sobre o aleijado. Pedro disse para o aleijado: olha para nós. Não foi uma oração fervorosa, não precisou começar um culto, não precisou de cura e libertação. A única coisa necessária aqui, para que 2 discípulos de Jesus fizessem com que o poder do Evangelho transformasse um ser humano, foi a disposição do coração, em não apenas ver um aleijado, mas conseguir enxergar. Nem sempre quem vê enxerga, meu irmão. Tem muita gente superficial que se conforma em só ver as coisas. Enquanto Jesus, o tempo todo, espera que os seus discípulos, à medida em que vêm, com o coração possam enxergar. Pedro e João viram um aleijado pedindo dinheiro. E na ação do Espírito Santo eles enxergaram o quê? Um campo missionário. Um ser humano que podia experimentar a libertação da graça de Deus, que transforma as nossas correntes em possibilidades eternas. E esse aleijado foi curado porque 2 cristãos decidiram fazer uma coisa só: olhar para um desvalido, olhar para um qualquer jogado numa porta, olhar. Os 2 discípulos colocaram o olho no aleijado. Esse é o ponto-chave, meu irmão, de tudo que a gente chama de igreja. A ação de Deus em nós, quando discípulos de Jesus se reúnem, ela só se torna uma realidade quando o seu coração e o meu coração se dispõem a uma coisa: se envolver. Corações que não se envolvem não revelam o poder da graça de Deus. Então, se a gente vem aqui sem a disposição de se envolver,
e sem a disposição de levar para as nossas realidades na segunda, terça, quarta, quinta, na semana, em casa, onde trabalha, onde estuda, a disposição de se envolver com o coração, atrelando o coração às necessidades dos corações daqueles com quem a gente se relaciona, nada de diferente vai acontecer na sua vida nem na minha. Nada. Pedro e João subiram de nível. O ato de dar esmola, o ato bondoso de ajudar com uma moeda, esse aleijado, subiu de nível. Passou de esmola para um envolvimento pessoal. 2 discípulos de Jesus decidiram se envolver com um ser humano. Olharam. O ato mecânico de dar uma moeda, isso é lindo, meu irmão. O ato mecânico de dar uma moeda deu lugar para uma troca de olhar. Um encontro pessoal aconteceu aqui. Um aleijado insignificante e 2 apóstolos se entreolharam. Se viram, se perceberam. E a gente vive nessa desgraça de sociedade que tenta convencer você e eu o tempo inteiro que o que importa é você apontar seu nariz para frente e que se exploda quem está na periferia do seu olho, que o seu benefício, os seus sonhos, aquilo que você planejou, que você deu tanto duro e merece, porque você empenhou sua vida nesse negócio, ninguém fez por você, você fez sozinho, você merece viver tudo. Meu irmão, essa é uma mensagem do diabo. Viver para si mesmo é a notícia que um Satanás tem na boca para tentar convencer a gente que é um negócio bom. Mas 2 discípulos quebraram todas as regras da medicina, da biologia, da física. Porque os 2 discípulos escolheram olhar para o coração de um insignificante. 2 discípulos decidiram entender que a vida não é feita para se caminhar sem enxergar aqueles que cruzam na nossa frente. Como a gente tem dificuldade de fazer isso, meu irmão? Como? A gente sai vivendo nas situações mais corriqueiras. Porque sabe, presta atenção nisso, meu irmão. O Charles Spurgeon, que foi um pastor inglês, lá do século XIX, ele tem uma frase que ele fala assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. É que a gente pensa em missionário naquele pessoal que abre mão de tudo e vai para a África. Não. O missionário quem é? Missionário é aquele que entende que a sua própria vida não é o que? Passiva, mas é ativa. Porque ele se vê, um missionário se vê como alguém que carrega em si, independente do lugar onde ele esteja, com quem ele esteja, ele carrega em si uma o que, meu irmão? Missão.
Então todo cristão é um missionário, por quê? Todo cristão precisa olhar o cenário, olhar a realidade e se considerar o quê? Responsável por revelar Jesus naquele cenário. Mas a gente acha que a vida cristã é passiva. Eu tenho que fazer as coisas, mas é Deus que atua, é a igreja que faz. Eu venho, assisto meu culto, faço o que tem para fazer aqui e ali. Mas eu não preciso perguntar o nome do balconista da padaria. Isso eu não preciso. Não preciso perguntar o nome do garçom que vem me atender. Não preciso dar bom dia para a moça que está limpando a empresa ali, que se eu não falasse nada também, tudo bem. Ela não está esperando nenhum bom dia. Mas todo cristão é um missionário. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que um cristão mexido por Jesus, em qualquer situação, ele olha a situação e procura entender como nesse cenário, diante dessa pessoa, diante dessa circunstância, ele pode revelar Deus. Às vezes a gente pode achar que isso é uma missão assim muito difícil, mas não é, meu irmão. Perguntar o nome de alguém pode mudar o dia da pessoa. Eu tenho esse costume, eu gosto de perguntar o nome, na maioria das vezes. Então já até falei aqui, por exemplo, na padaria lá perto de casa, eu sei o nome de praticamente todo mundo. A gente sabe da situação, eu e a Dani, sabe lá, tem o filho da moça do caixa, que teve um acidente grave no olho, furou o olho. Então a gente sempre está perguntando. Eu não estou falando isso para dizer que a gente é bom, não é nada disso, meu irmão. Porque se a gente for sincero, não vai ter a menor vontade de se importar, mas a gente se importa. É porque a gente é bom? Não, é porque o Espírito de Deus fez alguma coisa com essa carne aqui toda desgramada, com essa cabeça toda torta. Um milagre aconteceu e eu posso, da maneira mínima que seja, revelar o coração de alguém que em Jesus se importa. Experimenta, quando você estaciona no carro e tem alguém olhando. Eu faço isso algumas vezes e é muito legal. Eu desço, o cara fala, posso olhar? Eu falo, pode, mas qual é o seu nome? Essa semana eu fui no médico, eu fiz isso, perguntei qual é o seu nome. Ele falou, é Marcos. Eu falei, obrigado, Marcos. O carro eu sei que está em boas mãos aí, que você tem cara de ser um cara que cuida bem de carro. Obrigado. Aí quando eu dei as costas, ele falou, legal, mesmo que você não tenha moeda, a educação já foi legal, cara. Beleza, não se preocupa com a moeda não, tá? Entenda bem, meu irmão. Eu estou falando de coisa que não é confortável para mim. Mas com o coração quebrantado, eu não subo aqui sem tentar trazer alguma coisa como reflexão que não mexa comigo. Que não me quebre em 70 pedaços. Porque eu vi Deus, na sua palavra, me dizendo que discípulos de Jesus operam milagres simplesmente porque decidem se importar. Pergunte o nome, se envolve um pouco mais, abrace uma vez mais. Sabe por quê, meu irmão? Pensa comigo. Não era mais fácil Deus abrir o céu assim com tudo, colocar a cara dele reluzente, fazer descer assim umas 300 carruagens cheias de anjos, serafim, fazendo o planeta inteiro ver Deus, e Deus falar assim, ó, eu existo, então agora vocês tudo precisam se converter.
Se Deus aparece assim para todo ser humano, você não concorda que era muito mais fácil das pessoas se converterem? É ou não é? Não é mais fácil? Você não acha que às vezes Deus parece que não entende muito de marketing? Porque Ele conta com gente igual eu e você, ao invés dele fazer o negócio mais fácil. Por quê, meu irmão? Por que Deus não faz o negócio direito, já que Ele faz direito? Ao invés de ficar assim, tendo que ter paciência comigo e com você tantas vezes. Sabe por quê? Porque o trabalho de ser um missionário, de se importar, de se envolver, mais do que transformar a pessoa com quem a gente se importa, transforma o coração de quem se importou. Deus não aparece e resolve tudo logo de uma vez, sabe por quê? Porque Ele está transformando você e eu, enquanto a gente faz essa tarefa tão linda de representar Deus diante das pessoas. Deus não está esperando que a gente apresente um resultado para Ele, mas Deus está fazendo da maneira mais linda possível, que enquanto a gente vive a vida cristã, se importa, revela Jesus, nosso próprio coração e nossa própria mente vão se ajustando ao coração e à mente de Jesus. Vale a pena se envolver, meu irmão. Apesar das feridas, dos traumas, vale a pena experimentar o milagre de se envolver. Aí Pedro e João tomam o aleijado pela mão direita. Olha como o poder de Jesus, revelado em 2 discípulos que se envolveram, escolheram olhar e se importar. Olha a profundidade desse milagre revelado aqui. Eles deram a mão, o aleijado levantou, e imediatamente o texto diz que o pé, o tornozelo do aleijado se firmou. E como lá no versículo 22, capítulo 4, a gente viu que Lucas disse que o cara tinha 40 anos. 40 anos sem andar, meu irmão. Se alguém aqui já ficou internado uma semana, alguém aqui já ficou internado assim uma semana, deitado numa maca? Depois que você já saiu correndo? Então, uma semana sem andar, eu tiro o exemplo da minha avó que ficou internada, fez 2 cirurgias essas semanas atrás. Quando ela teve alta, foi um sufoco para tirar ela do carro, colocar no carro, depois tirar ela do carro. Se não fosse a Dani, que é fisioterapeuta, que tem toda a forma certa de pegar, de apoiar, de fazer, colocar o eixo e e meu pai e eu, a gente ajudando, não tinha dado. 3 pessoas quase não conseguem colocar minha avó no sofá, do carro no sofá. Porque ela ficou 8 dias sem levantar da cama. E aí, conversando essa semana sobre o texto que eu ia pregar, conversando com a Dani, sobre esse fato, né? O cara tinha 40 anos e começou a andar. Aí ela foi me falando assim, de que uma semana sem andar, uma semana deitado, assim, sem se movimentar, você perde 10% da sua capacidade muscular. E se você fica 4 semanas sem andar, você perde 50% da sua capacidade muscular. Metade da sua capacidade de movimentar os seus músculos vai embora se você fica 4 semanas sem andar. Meu irmão, fora que ficar sem andar não afeta a sua perna, afeta todo o corpo, afeta a cabeça. Tem todo um conjunto de coisas que são afetadas pelo fato de alguém ficar um tempo sem andar.
4 semanas alguém perde metade da capacidade muscular, esse aleijado ficou 40 anos. 40 anos. E no momento que um discípulo de Jesus toca a sua mão, olha a profundidade desse milagre, o aleijado começa a andar. E não é só que ele começa a andar, o que o texto diz? Num salto ele pôs em pé, além dele levantar, ele conseguiu aprender, 40 anos depois, a tomar um impulso para dar um pulo. Você consegue visualizar a maravilha desse milagre comigo? Olha o que aconteceu aqui. Meu irmão, o que o texto está dizendo para mim e para você é: não desista. Não desista de estar em comunidade. Porque olhos que se enxergam operam milagres. Mãos que se estendem se encontram, superam todos os diagnósticos, derrubam todas as lógicas da biologia, da física, da química. Olhos que se encontram, mãos que se tocam, trazem à existência coisas que não existem. Não desista de viver em comunidade, meu irmão, minha irmã. A igreja é o anúncio de Deus, de que Ele ainda se importa com homens e mulheres. Deus ainda traz uma família para viver com Ele. Deus ainda traz realidades diante do sofrimento, da doença, diante da aflição de uma tribulação. Deus existe em nós e trabalha através de nós. Não desista de congregar, meu irmão. Não desista. Por quê? Para a gente encerrar. Sabe o que é interessante aqui? A gente tem um aleijado, acostumado com as suas carências, e 2 discípulos de Jesus, que fazem esse aleijado trocar as limitações da sua deficiência pelo milagre da nova possibilidade da graça de Jesus. E o texto diz que esse aleijado tinha 40 anos e que todos os dias ele era colocado na porta do templo. Esse evento aqui, de Pedro e João curando esse aleijado, aconteceu no máximo 1 ano depois de Jesus ter ressuscitado. Não, 1 ano depois de Jesus ter voltado ao céu, 40 dias depois de ter ressuscitado. O que isso quer dizer? O templo está ali em Jerusalém, sim ou não? Jesus passou a última semana, os últimos dias do seu ministério, onde? Em Jerusalém. Jesus passou muitas vezes pelo templo de Jerusalém. E a Bíblia está dizendo que esse aleijado, todos os dias, por 40 anos, era colocado na porta do templo. Você já entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Provavelmente, Jesus passou por esse aleijado. Muito provavelmente, Jesus passou por ele, mas não curou esse aleijado. Por que Jesus não curou esse aleijado? Olha que lindo, meu irmão. Porque o propósito de Deus, mais do que trazer aquele aleijado de volta para a convivência na sua sociedade, fazendo ele andar
experimentando um milagre profundo. Mais do que isso, o propósito de Deus era fazer com que, não Jesus, mas a igreja operasse esse milagre, para que 2000 anos depois, essa história chegasse aos nossos ouvidos e ao nosso coração, para que 2000 anos depois, você e eu soubéssemos de que Deus tem um projeto na história que se chama igreja, e que é o lugar onde nós podemos nos ver, nos abraçar e experimentar milagres. Esse aleijado, no versículo 8, ele começou a pular e louvar a Deus. Meu irmão, um personagem é o aleijado, preso nas suas carências, na sua tristeza, na sua amargura, que via a igreja só como um lugar de ter as suas ambições saciadas. E a gente tem 2 discípulos que, representando a igreja, decidiram se envolver. Além do milagre do aleijado andar, o outro milagre nesse texto são 2 pessoas se importarem com um insignificante. Então a gente entende que igreja é lugar de encontros. Igreja é o lugar onde a gente se encontra. Você está aqui nessa noite, meu irmão. Em nome de Jesus. Esse é o lugar onde você vai encontrar mãos estendidas para você. Em nome de Jesus, esse é o lugar onde você vai encontrar olhos de compaixão apontados para você. Você está aqui. É o lugar onde os discípulos de Jesus estão. Nós somos os discípulos de Jesus. Eu não sei se nesse momento você está assim, afetado pelas suas dores, pelas suas tristezas, pelas suas crises e incertezas. Pode ser que nesse momento você não se veja como um discípulo capaz de oferecer uma mão, de se importar. Você ainda não está pronto para isso. Porque talvez você ainda esteja no seu coração jogado na igreja, jogado na sua fé, esperando uma esmola espiritual, esperando que Deus resolva uma carência sua hoje e outra semana que vem, e assim todo domingo. Mas no versículo 8, esse aleijado, marcado pela sua tristeza, pela sua angústia e desprezo. Presta atenção nisso, em nome de Jesus, meu irmão. Esse aleijado, num instante em que se viu abraçado
por discípulos de Jesus, ele foi curado. E não foram só as pernas do aleijado que se curaram. A tristeza profunda e crônica desse aleijado foi curada, a ponto de, no instante seguinte, aquele coxo triste, desprezado e sem esperança, jogado no chão, agora pula de alegria e louva a Deus. E aí, para a gente orar, tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Assim como esse aleijado, o que é que hoje precisa ser curado em você para que a alegria volte no seu coração? O que você tem carregado como um coxo na existência, um aleijado, arrastando, levando, que você ainda não colocou diante de Deus como algo que precisa ser tratado e curado? O que hoje você precisa receber esse toque de cura? Para você voltar a saltar de alegria. Para você não ter mais que analisar a igreja, as pessoas, seu marido, sua esposa, seu filho, seu chefe, seu funcionário, a partir das limitações dele. Quanto cristão cansado da vida. Tem muito cristão que tem até certeza, assim, crê em Jesus, tem certeza que Jesus vai voltar e vai levar ele consigo para o céu. Ele tem certeza, assim, de que vai para o céu, porque para ir para o céu, o futuro nosso depende de uma coisa: crê em Jesus. Então tem cristão que crê em Jesus e ele sabe que vai se encontrar com Jesus, então ele não tem medo da morte, porque se ele morrer, ele está com Jesus. Se Jesus voltar, Jesus está com ele. Se ele morrer, ele está com Jesus. Então tem muito cristão que até está resolvido com a morte, mas tem medo da vida. Sofre a falta de cura. Sofre a falta de um propósito na vida. O que em você hoje precisa ser curado para você se reencontrar com a alegria da salvação? A alegria da salvação enche a gente, sabe do que, meu irmão? De propósito para a vida. Infelizmente, tem muita gente igual um palito de fósforo. Um palito de fósforo. Tem muita gente se achando competente demais. Assim como um palito de fósforo pode dizer: eu sou bom, porque eu tenho a competência de riscar e pegar fogo. Ele risca e pega fogo e apaga, risca, pega fogo e apaga, risca, pega fogo e apaga. Então ele é até bom no que faz, mas não serve para nada o que ele faz. Ele é bom em acender e não presta para nada. Tem muito cristão que é bom, faz as coisas bem, tem um negócio bom, tem um empreendimento bom, tem uma profissão boa, tem uma família boa, mas não está servindo para nada, não tem propósito. É um fósforo que acende bonito, bem, queima e pronto. Não presta para mais nada. Quando é que um fósforo, na sua capacidade, encontra a sua vocação?
Quando aquele fósforo acende e cai em cima de um amontoado de carvão com álcool, com 3 peças de picanha do lado, contrafilé, pão de alho. Aí esse fósforo que queima, ele encontrou o que, meu irmão? Um propósito. Tem muito cristão que está assim, conformado em só saber queimar. Você queima para quê, meu irmão? Você é só um fósforo que acende? Ou você é o responsável por um churrasco rechonchudo, que reúne a família, que traz alegria para o coração? Mas a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: o que precisa ser curado para a gente voltar a ter essa alegria em Deus, que nos enche de propósito? Pode fechar os seus olhos aí no seu lugar, para você pensar por 1 minuto. Se você se identifica com esse aleijado, se você perdeu um senso de propósito da vida, faz da igreja um lugar para ser atendido nas suas carências, faz das pessoas uma maneira de extrair benefício para a vida. Você precisa de cura. Se você levanta na segunda e ter que viver a semana é um peso para você, você precisa de cura. Se você já não tem mais paciência para ouvir o que as pessoas na tua casa têm a dizer, se você já é reativo demais, qualquer coisa já faz você explodir, estourar, não tem mais paciência para nada, não tem ânimo para nada, você precisa de cura. Até quando as pessoas perto de você vão ter que morrer porque você não quer se enfrentar? O que em você precisa de cura agora?